Olá, boa tarde, bom dia. Se você for ver esse vídeo à noite, boa noite. O Senhor te abençoa. Mais um vídeo no canal Palavra Sagrada, pela misericórdia de Deus. Nesse dia lindo que Deus fez, meu querido, minha querida. O canal Palavra Sagrada traz uma palavra para você essa madrugada. Enquanto eu conversava com Deus, e esses dias, essa semana, foram dias difíceis de uma certa forma, e também foram dias que me proporcionaram passar a madrugada com o Senhor, virar a madrugada conversando, ouvindo a voz de Deus. E hoje, às 4 horas da manhã, quando eu conversava com Deus, o Senhor me deu uma palavra e eu quero, em nome de Jesus, passar para você. Sabe, eu tenho certeza qual que é o meu chamado no reino. E você tem certeza do seu chamado? Eu gostaria de trazer na tarde de hoje, no dia de hoje, ou à noite, o horário que você for assistir, eu gostaria de trazer para você uma palavra que se encontra no livro de Neemias 6, que diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brechas nenhuma, ainda que esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nos aldeia no vale de Ono, para intentarem fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do seguinte teor: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos, por isso reedificou o muro, e segundo se diz, quer ser rei deles. E puseste profeta para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que diz, coisa nenhuma é verdade. Tu no teu coração é que inventa, porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semeias, que era filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite eles vão te matar. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias, o Sambalate, o subornou. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante às suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui hoje no quintal aqui da minha casa aqui, com essa mensagem no coração, queimando, e eu quero te dizer uma coisa. O Senhor falava muito comigo para nós aprendermos a ter discernimento e saber lutar contra os nossos inimigos e como ter o poder, como usar o poder da decisão. Lá no livro de Neemias, quando ele recebe a notícia que Jerusalém está destruída, que seus irmãos foram exilados, que os muros estão quebrados, Neemias, ele senta, ele chora, ele ora, ele confessa o pecado dele e da nação, ele chora e ele lembra o que Deus disse para Moisés em Neemias 1:8, você pode ler, e confessa o pecado de todo o seu povo em Neemias 1:7. E Neemias decide lutar para reconstruir sua cidade, seus muros,
colocar seu povo guardado. Neemias decide pedir o favor de Deus em Neemias 1:11. Após tomar coragem para falar com quem ele poderia falar, que era o rei, eu venho nessa tarde aqui para te falar uma coisa. Nós estamos vivendo um caos na humanidade. E como é que está a sua casa? Como é que está seu ministério? Como é que está a sua família? Como é que está a sua emoção? Como é que está a sua vida? E às vezes alguém chega para você e fala assim, ó, acabou, tá tudo queimado, destruiu tudo. Um trabalho de 10, 15, 20, 30, 40 anos foi por água abaixo, né? E você olha e fala assim, agora tá tudo à mercê do inimigo. Mas Neemias era copeiro. Copeiro era aquele homem que antes do rei comer e beber, ele ia lá e comia e bebia. Porque se o rei se alguém tentasse envenenar o rei, Neemias que era envenenado. E Neemias agora ele toma coragem. Então na mensagem de hoje, eu quero convidar você a criar coragem para defender o que Deus deu para você. Esta palavra vai para você que é um líder. Esta palavra vai para você que é uma mulher guerreira de oração. Esta palavra vai para você que é um obreiro. Esta palavra vai para você que é um pai ou uma mãe de família. Você precisa reerguer os muros da cidade celestial, aquilo que Deus confiou para você, aonde você nasceu, o ministério que você nasceu, e agora você está vendo o ministério, você está vendo o que Deus colocou nas suas mãos abaixo, tá tudo desarmado, não tem um muro para guardar as belezas, não tem um muro para guardar o que é mais de valor de uma cidade, não é? E Neemias agora, ele ora. Eu quero convidar você nesse tempo de guerra para orar. Eu quero convidar você nesse tempo de guerra para você se humilhar diante do Senhor. Eu quero convidar você nesse tempo de guerra para você pedir a Deus estratégia e para você ir aonde você precisa ir. Você sabe por que esse problema ainda não foi resolvido? Porque você está indo em todos os lugares, menos aonde precisa ir. Olha, Neemias, ele não foi no chefe da guarda, Neemias não foi no governador, Neemias não foi no soldado, Neemias foi no rei. Então eu quero convidar você a vir para o rei, a pedir o rei carta, a pedir o rei assim, olha, me autoriza a trabalhar. Me autoriza a retificar o muro. Eu preciso dos meus muros retificados. Porque senão eles vão saquear, eles vão continuar matando o povo, eles vão continuar destruindo, roubando, eles vão continuar, sabe? E talvez alguém para tomar uma decisão a favor do reino de Deus, seja a situação qual for, não é? Então ele não tinha, Neemias não tinha decisão, Neemias ficava ali, antes do rei comer uma uva, ele chupava uma, antes do rei tomar o vinho, ele tomava um pouco, antes do rei comer um carneiro, ele comia um pedaço da carne, mas ele até ouvia certas situações, né? Eu já trabalhei de copeira muitos anos na minha vida, e às vezes a gente entra em reuniões, a gente escuta alguma coisa, mas nós estamos ali para servir, nós não estamos ali para dar palpite em nada. Então ele precisava chamar a atenção daquele rei, e Neemias chamou a atenção daquele rei, e o rei abençoou Neemias. Você sabe por que o rei abençoou Neemias? Que primeiro Neemias orou. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a dobrar o seu joelho. Eu quero convidar você a falar com Deus. Senhor, essa pandemia, essa maldição, Senhor, essa inverdade dessa vacina, Senhor, esse monte de gente que está morrendo, esse monte de gente, Senhor, que está perdendo emprego. Senhor, eu não os conheço, mas eles fazem parte da minha pátria. Senhor, eu preciso da minha pátria assegurada. Aí você vai falar, ó missionária, ó pastor, ó irmã Silva, mas a palavra vai cumprir. Querido, a palavra vai se cumprir, mas também tem uma palavra para se cumprir, que o Senhor falou que ele vai guardar, todo aquele que guardar a palavra dele vai ser guardado. Então nós precisamos ser guardados do Senhor, nós precisamos estar guardados. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, nós vamos passar no meio da tempestade, mas a nossa casa vai estar murada, a nosso ministério vai estar murado, a nossa salvação vai estar guardada em Cristo Jesus. Você está entendendo?
Eu quero que você entenda que toda vez que nós colocamos diante do Senhor uma situação, o Senhor, Ele nos dá honra, o Senhor nos conduz. E Deus foi com Neemias. Neemias confessou o pecado, Neemias rasgou as vestes, Neemias falou com Deus e depois ele teve coragem de abrir a boca. Aliás, o próprio rei notou que o semblante não estava bom e Neemias, quando na primeira oportunidade, Neemias pegou e falou. Neemias falou com o rei o que estava acontecendo. Então eu quero convidar você, esse canal Palavra Sagrada, ele não tem o intuito de ter dinheiro, de eu ganhar dinheiro, mas é uma forma que eu entendi que eu posso pregar a palavra de Deus onde eu estiver. Eu estou aqui agora debaixo de um pé de mexerica na minha casa. E se eu estivesse numa praça, se eu estivesse num cemitério, aonde que eu estivesse, com o recurso que eu tenho de um celular que não está muito bom, eu vou pregar a palavra. E vou colocar no YouTube e alguém vai ouvir, alguém vai ser abençoado. Deus vai te despertar, meu irmão. Deus vai te despertar. Talvez você não saiba como que você vai erguer o muro. Talvez quando chegou o muro lá da sua casa, uma parte dele caiu e você não está sabendo como erguer o seu muro. E se você não está sabendo erguer o seu muro, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, você está correndo o risco de pessoas entrarem naquilo que Deus te deu e saquear aquilo que Deus colocou na sua mão. E Neemias agora ele toma a frente. Neemias não recuou. E o Senhor falava comigo de manhã: os meus filhos estão recuando, os meus filhos estão dando um passo para trás. Sabe de uma coisa? Quando eu dou um passo para trás, sempre tem alguém disponível para fazer. Sabe, quando eu não cuido das minhas filhas, quando eu não cuido da minha vida espiritual, do meu ministério, quando eu não cuido da minha saúde, quando eu não cuido, sabe, alguma coisa vai acontecer. Mas Neemias, ele passa de copeiro para ser um líder, não um líder religioso, sabe? Eu anotei algumas coisas aqui, não um líder de diplomas, mas de atitude. Não é aquele líder, sabe, que pode ter uma coleção de diplomas. Deus não está querendo o seu diploma não, meu irmão. Deus não está querendo o seu diploma não, minha irmã. Você pode até ter, não é pecado ter diploma, sabe? Mas Deus quer atitude. Deus quer atitude. Neemias não dava só uma injeção de ânimo no povo, não. Neemias regaçava as mangas e Neemias ia colocar o povo. Chegou uma hora que o povo, com uma mão, eles erguiam o muro e com a outra, aquele povo foi tão adestrado por Neemias que eles trabalhavam com as duas mãos. Uma, eles estavam lá colocando os tijolos, rebocando, a outra, eles estavam com a espada para que o inimigo não roubasse, não sitiasse mais Jerusalém. Falar de Jerusalém é falar de cidade santa. Falar de Jerusalém é falar de salvação. Falar de Jerusalém é falar de algo precioso que Deus ama e Deus confiou aos filhos. Então, nessa tarde, no dia de hoje, eu quero te dizer, eu quero te chamar para que você tenha bom ânimo. Não é para você sair fugido, não é para você sair correndo, não é para você sair desanimado, mas é para você arregaçar as mangas e começar a reconstruir aquilo que está destruído. Construa os seus muros. Sabe por quê? Porque Sambalate está cheio, Gesem está cheio. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Neemias, ó, palavra sagrada. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, está lotado desses três homens, os mesmos espíritos malignos que habitavam na vida desses homens, para perturbar o obreiro da casa de Deus, para perturbar a obra. Esse demônio, ele age nos dias de hoje, sabe? E o negócio é tão camuflado que eles chegaram a chamar Neemias para dentro da igreja, para dentro do meio do templo. Eles contrataram falsos profetas, profetisa, sabe? Porque eles queriam que Neemias ficasse à mercê deles, para que eles pudessem destruir Neemias. Mas Neemias teve discernimento do Senhor. Eu costumo dizer que na casa do Senhor o que falta é discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Doa quem doer, meu irmão. Doa quem doer, meu irmão. Nós precisamos ter discernimento do Senhor. Nós precisamos ter discernimento para saber quem entra e quem sai na nossa casa. Nós precisamos ter discernimento para saber quem está chegando no nosso ministério.
ministério, quem vai nos abençoar, quem vai estar conosco, quem vai caminhar conosco. Nós precisamos ter discernimento, porque, irmão, quando Deus te mostra algo, imagina, Jerusalém tinha sido toda sitiada, né? Tava todo mundo lá à mercê, né, da Babilônia. Por que Deus permitiu sobrar os irmãos de Neemias, alguns poucos que vieram trazer notícia? Querido, porque Deus sempre vai deixar que alguém nos avise. Porque quando alguém chega, quando Deus permite que sejamos avisados de algo, é porque Deus está confiando. Deus sabe que pode contar com você e comigo. Deus sabe. Deus sabe que se você vai dar fruto. Deus sabe que você vai reconstruir o muro. Deus sabe que você não vai ser aquele líder que só organiza, que só manda, mas que você vai estar na frente, que você sempre vai ter uma palavra de ânimo, que você sempre vai estar junto ali, ó, com seus liderados, buscando. Pode vir, vem, nós vamos conseguir, vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, vamos para a praça, vamos fazer, irmãos, ainda podemos construir os muros que estão ainda destruídos em algumas partes da nossa casa, do nosso ministério, da nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. No capítulo 6, existem os endemoniados que querem matar Neemias, mas Neemias, ele não arriscou perder a cabeça para servir o rei, para mover os falsos profetas, de que só se queria ver a cidade do povo, do seu ministério, sua igreja, sabe, cercado suas casas. Neemias foi homem inteligente. Neemias reconhece uma reunião no inferno dentro da igreja. Você sabia? Neemias, ele não arriscou a cabeça dele. Existem certos complôs que é do inferno. Eles chamaram Neemias para dentro do templo. Eles chamaram Neemias para uma reunião do inferno. Porque Satanás, ele é astuto. Satanás, ele não brinca de ser demônio. Ele não brinca de ser demônio. Certo? Mas Neemias, glória a Deus, ele diz assim, que ó, no capítulo 6, ele diz assim, no versículo 12, então eu percebi que não era Deus quem o enviara tal profecia. Falou ele contra mim porque Tobias, Sambalate o subornaram. Neemias, ele não colocou a cabeça dele em risco. E muitas das vezes nós colocamos a nossa cabeça em risco. Muitas das vezes. E eu quero dizer para você algo. Deixa Deus trabalhar. Prepara-te. Seja um Neemias do Senhor. Peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor armas adequadas. Estratégia, precisamos de ter sabedoria, inteligência e estratégia. Eu estou aqui para falar para você o que Deus colocou no meu coração. Era 4 horas da manhã. O meu povo precisa de estratégia. O meu povo precisa de estratégia. A igreja vai marchar nos últimos dias agora e ela precisa de estratégia. Aonde você passar, que tiver um pedaço do muro de Jerusalém da sua vida destruído, ora, chora, confessa o pecado ao Senhor e fala: Senhor, me dê estratégia. Deus vai te dar carta, Deus vai te dar liberdade para trabalhar, Deus vai levantar pessoas para trazer para você aquilo que você precisa para reconstruir seu ministério, aquilo que está para reconstruir na sua casa, na sua vida, porque Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. E Ele vai nos guardar até o último dia. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, querido? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber que sempre haverá Sambalate, Tobias e Gesem e falsos profetas e falsas profetisas por aí. Tá bom? Para impedir o reino de Deus de crescer. Mas se você ouvir esse vídeo, se você der a voz ao Espírito Santo, a voz de Deus, eu não sou grande pregadora não, mas quando Deus me incomoda para pregar, eu prego, eu falo o que Deus está mandando falar,
tá bom? Shalom, Senhor te abençoa, que o Senhor derrama as doces consolações dele sobre a sua vida, que você entenda que você pode ser porteiro, copeiro, faxineiro, que você pode ser o erro que for, mas quando você dá ouvido, quando você criar coragem para libertar o povo de Deus, quando você criar coragem para construir, para guardar o ministério que Deus te deu, você vai se tornar um líder de verdade, um líder que sabe como liderar, que sabe como falar, que vai ter palavra de erudito, ouvido de erudito, igual Isaías falou que ele tinha e teve. Tá bom? Senhor te abençoa. Shalom. Deus te abençoa. Eu quero te pedir você rapidinho aqui, se você foi abençoado, deixa seu like nesse vídeo e se inscreva, compartilha com alguém, nos ajuda a crescer esse canal para que outras pessoas que precisam de uma palavra de ânimo possa estar sendo animado por esse canal. Senhor te abençoa. Shalom.